Esse vídeo poderia ser um vídeo comum sobre um estudante que vai ter uma rotina diária pegando ônibus, indo para a faculdade, mas hoje a gente está aqui para falar sobre a realidade da Unidade de Saúde da Família Nova Natal. Localizada no bairro de Lago Azul, em Natal, Rio Grande do Norte, é uma das regiões mais vulneráveis da cidade quando se trata de violência urbana. Essa unidade atende um total de 19.660 usuários cadastrados, distribuídos em 7.695 domicílios, segundo dados consolidados de março de 2024. Na área de abrangência, há uma lagoa de captação improvisada próxima ao ginásio Nélio Dias e também uma área de descarte irregular de resíduos, nas proximidades da BR-101. Ambas são áreas próximas à unidade de saúde da família. A região convive com violência urbana, mas os moradores consideram o ambiente relativamente tranquilo. A USF Nova Natal conta com uma estrutura grande para atender a população, são 6 equipes de saúde da família e 2 equipes de saúde bucal, e também participa do programa Saúde na Hora, oferecendo atendimento de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, entretanto a equipe de saúde bucal funciona até às 16 horas. Ao chegarmos ao USF, fomos prontamente recebidos pelo nosso preceptor Silas Sarkis, que nos mostrou um pouco da sala odontológica a qual ele atende, como está descrito e mostrado no vídeo. E também a gente teve a oportunidade de fazer uma breve entrevista com ele para entender melhor sobre a estrutura da unidade de saúde, as principais demandas odontológicas e algumas questões fundamentais para que a gente possa estar por dentro de toda a realidade que cerca essa unidade de saúde. Apesar das limitações estruturais que existem e que nos foram ditas durante o reconhecimento da unidade de saúde, há um abastecimento razoável de materiais e que nos permitem desempenhar as atividades básicas para os procedimentos odontológicos, mas isso eu vou deixar para o professor Silas explicar a seguir na entrevista. Silas, da UBS Nova Natal, e a gente vai fazer algumas perguntas para ele para a gente entender um pouco mais sobre a realidade da UBS que vamos estagiar no próximo período. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu queria saber de você, Silas, é quais são as principais queixas e demandas relacionadas à saúde bucal aqui nessa UBS? As principais queixas elas são relacionadas à dor de dente, né? Temos muitas urgências odontológicas e as doenças biofilodependentes, cárie, doença periodontal, então as pessoas elas buscam mais o tratamento. Dificilmente a gente vê pessoas vindo, vem aqui só para ver como é que está, a questão preventiva, infelizmente ela fica mais deixada de lado, né? O pessoal procura mais pela dor mesmo. Então são as doenças biofilodependentes e as urgências. Esses problemas bucais que você identifica, né? Eles são muito relacionados com a falta de orientação que essas pessoas tiveram no passado sobre a higiene bucal. Eu acredito que sim. A gente sabe que quando a gente tem a possibilidade de oferecer a educação em saúde, né, para uma criança, para um adolescente, que principalmente está nessa fase de formação, a gente consegue mudar um pouquinho a mente dela e consegue introduzir esse autocuidado, fazer esse corresponsável pela saúde. E aí a gente sabe que também tem cobertura já da odontologia aqui há bastante tempo, só que é algo a longo prazo que se observa, né? Então, adultos que hoje eles precisam desses atendimentos, eles provavelmente foram crianças que não tiveram tanto acesso a essa parte educativa e preventiva. Então a gente tenta fazer o oposto hoje em dia, né? A gente tenta estar fazendo ações, tenta estar indo às escolas para poder mudar um pouco essa realidade e quebrar esse ciclo. Da população daqui, a escova de dente, a fio dental, a creme dental são... E aí, Jackson? Pausa dramática para a chegada do nosso querido Jackson aqui. Eu queria saber de você sobre o acesso da população daqui, a escova de dente, a creme dental, a fio dental. As pessoas elas têm, ou você vê que às vezes algumas famílias não têm condição de ter, de comprar? O fio dental é algo que com frequência eu escuto durante as consultas que não tem. Às vezes uma criança ela vem com os pais, a gente fala que tem que usar o fio dental, mostra como é que tem, aí a primeira coisa que ele fala, tem que comprar, não tem. Aí os pais até às vezes ficam sem graça, né? Então o fio dental é algo que a gente percebe que muitas pessoas não têm acesso. Em questão a pasta, a escova, acredito que a grande maioria tem acesso, mas hoje mesmo foi um dia que uma pessoa bateu na porta pedindo 2 pastas e eu entreguei. A gente ainda tem algumas aqui em estoque. Mas escova de dente, por exemplo, a gente não tem. E geralmente a gente usa nas ações, né? Quando vai fazer
ação nas escolas, a gente leva para poder oferecer para as crianças. Mas já faz um tempo que a prefeitura está sem contrato de escovas e não tem previsão de quando vai chegar. Então, assim, uma parte da população ela é mais carente, ela não tem condição de comprar, às vezes até compartilham, tem mais de uma pessoa usando a mesma escova nas casas e a gente tem que tentar ajudar de alguma forma essas pessoas. Infelizmente, está nessa situação agora, mas assim, a gente percebe que tem essa vulnerabilidade, não é corriqueiro, não é todo mundo que chega aqui pedindo escova e pasta, mas com frequência, assim, vez ou outra a gente recebe essa demanda. Da agenda odontológica, você acha que a agenda ela é suficiente para a demanda que tem nessa UBS? Não, nós somos 6 equipes de saúde da família e só temos 2 equipes de saúde bucal. Não tem como essa conta fechar, a gente trabalha sempre sobrecarregado. Cada equipe de saúde bucal ela já cobre 2 equipes de saúde da família. E tem 2 que elas ficam sem cobertura de atendimento eletivo, mas a gente atende urgências, gestantes e crianças dessas outras equipes também. Então, assim, é sempre sobrecarregado, a agenda jamais vai dar vazão a essa quantidade de pacientes, essa demanda reprimida. E aí isso às vezes acaba nos prendendo um pouco mais no consultório também. Isso é uma questão, porque às vezes a gente tem tanta gente que está precisando e já está há tanto tempo esperando um atendimento que às vezes a gente fica com dificuldade de conseguir parar um pouquinho para sair no território e fazer uma ação e participar de uma visita domiciliar. Mas a gente tenta não ficar tão preso, porque se for ficar preso só ao consultório a gente não sai de tanta demanda que tem. Temos uma quantidade de pacientes fixa, né, assim, marcados. São 8 pacientes por dia, 5 pela manhã e 3 à tarde. Mas sempre também tem demandas espontâneas e urgências que vêm nesses horários também, tanto de manhã quanto à tarde. Então, assim, é sempre muita gente e a agenda não dá conta. E como que é o sistema para fazer a marcação? A unidade ela tem liberdade para ter a sua forma de marcação. A nossa, a gente achou melhor ficar mais no nosso controle da odontologia, não deixar assim a cargo dos agentes de saúde. Porque como falta, né, dentista para cada equipe, a gente preferiu ter esse controle maior. Então a gente marca uma vez no mês, ou então vai ver como é que está a agenda. Se a gente vai concluindo os pacientes, a gente marca um dia para fazer o agendamento dos pacientes. Aí faz a divulgação, os agentes de saúde avisam nas áreas, a recepção também fica para avisar o pessoal da direção que tem acesso ao WhatsApp do posto. E aí eles vão avisando aos pacientes e a gente define aquele dia, né? Aqui na unidade vocês desenvolvem ações educativas em saúde bucal, nas escolas, como o PSE ou outras ações. Pronto, a gente tem o PSE, né, que tem a pactuação com as escolas, que fazem parte do PSE, e a gente vai nessas escolas e faz as ações lá, mas também temos ações aqui na unidade. Todo mês, né, existem as ações que são propostas pela própria Secretaria de Saúde, que vem para a unidade para a gente ter que realizar, não necessariamente a equipe de odontologia. Por exemplo, o Novembro Azul, o Outubro Rosa, enfim, todo mês tem uma cor para uma temática específica para ser abordada. E aí a gente pode entrar nessas atividades, não necessariamente para falar de odontologia, mas para falar de saúde em geral. E no caso específico do Novembro Azul e do Outubro Rosa, a gente pode jogar um pouquinho de odontologia nesse tema, né? Falar sobre o atendimento a pacientes oncológicos, o preparo de boca que é necessário para o tratamento, as sequelas que podem ter de um tratamento oncológico, né, dependendo do tipo de tratamento. Enfim, a gente dá um jeito de colocar a odontologia no meio. E aí tem um grupo de hipertensos diabéticos também, que são trabalhadas várias atividades, várias temáticas com ele, e às vezes a gente é chamado para também participar. Aqui na UBS há acompanhamento de grupos odontológicos prioritários, acompanhamento das gestantes, há acompanhamento de pacientes diabéticos. A gente tem o acompanhamento das gestantes. As gestantes elas não têm fila nem dia de marcação. Elas vêm para o pré-natal e aí depois que elas saem da consulta com a enfermeira, elas são encaminhadas direto para cá. E aí, chegando aqui, a gente faz a marcação delas. Se a gente não puder atender naquele momento, a gente faz a marcação e ela já sai daqui com a data para vir para a consulta marcada. Se a gente tiver terminado já o atendimento e elas chegarem no momento que está mais tranquilo, a gente já faz a avaliação naquele momento. E aí é feito pelo menos o odontograma, visto quais são as necessidades, gestante, faz as orientações
e marca um retorno para ela vir fazer o tratamento, né? Se for necessário raspar, gestação, dependendo da idade gestacional também. Perfeito, obrigada. Finalizada a entrevista, nós demos uma olhada nos materiais novamente, quais tinham disponíveis dentro, além dos materiais, os instrumentais que a gente poderia utilizar, como eles eram armazenados e esterilizados. Também conferimos o prontuário eletrônico, como ele é alimentado e como os dados dos pacientes são registrados dentro do prontuário. Então foi algo bastante interessante, a gente conseguiu verificar como se registrava o odontograma e as condições do paciente dentro do CID, existe a cárie dentária, e aí a gente consegue registrar todas essas queixas dos pacientes através do prontuário eletrônico. Tudo isso facilita a comunicação. Além de todas essas coisas, a gente também pôde dar uma olhada na estrutura da UBS. Infelizmente, nos deparamos com algumas limitações estruturais, como as infiltrações, às vezes mofo nas paredes. Infelizmente, é uma situação que foge um pouco do controle dos profissionais e cai muito sobre a gestão, mas apesar de tudo isso, os profissionais tentam contornar essa situação através do atendimento humanizado e lidando com esses desafios. E a unidade é justamente o reflexo dos desafios e das potências do SUS no Brasil. Ela atende uma população diversa, enfrenta dificuldades estruturais e sociais, mas segue com compromisso, acolhimento e trabalho em equipe.